Tudo começou 3 milhões de anos atrás, quando os humanos não passavam de macacos fedorentos que dominavam a vida selvagem. Entre aqueles macacos estava o protagonista da nossa história, que era apenas comum, com um amor extraordinariamente forte pela caça. Mas a principal característica que o distinguia entre todos os espécimes ao redor era o fato que ele nunca morreu. Enquanto seus companheiros viraram pó com o passar dos milênios, ele permaneceu vivo para testemunhar tudo isso. Incontáveis eras passaram por ele, mas o tempo literalmente não teve efeito sobre ele. Na eternidade da vida que ele teve, ele passou seu tempo caçando, batalhando e lutando, mas em algum momento isso se tornou mais do que apenas um modo de vida, tornou-se sua obsessão. E seu único propósito era destruir sua presa, e isso se tornou sua maior emoção. Depois de passar 3 milhões de anos vivendo essa vida e equipado com nada além de força física e bruta adquirida em anos de combate, ele se tornou tão poderoso, mas tão poderoso, que literalmente ascendeu à categoria dos deuses e não demorou muito para se tornar o deus número 1 do ranking divino. Agora, o macaco, outra hora comum, está no comando do planeta Terra, mas se tornar um deus ou algum ser divino nunca foi seu objetivo. E agora o tédio está acabando com ele. O maluco simplesmente dá uma pisadinha no chão e faz o planeta estremecer, tá? E esse planeta é o santuário dos deuses. O segundo deus classificado, Lúcifer, o deus de Elmuri, fica especialmente irritado com o tremor, porque ele não tem dúvidas de quem é o responsável por isso. É claro que é nosso prota. Enquanto isso, Mu, que é o nome dele, tá lá jogado, morrendo de tédio, enquanto lembra que a última vez que lutou foi milhares de anos atrás. Cê é louco, não compensa. Ele já quebrou todo mundo que parecia ter força e agora não sobrou mais ninguém. Ele tá literalmente sofrendo com sucesso, tá bom? Mas é aí que vem a ideia de gênio dele. Se não tem ninguém forte o suficiente para lutar com ele, talvez tudo que ele tenha que fazer é o quê? É enfraquecer. Se ele é forte demais, então ele tem que ficar mais fraco, certo? Errado, essa é só a lógica dele. Ele quer uma luta interessante novamente, então ele vai precisar fazer isso. O Proto então se decide e pretende possuir o corpo de um humano fraco da Terra, onde ele vai procurar oportunidades para lutar. Sem perder tempo, ele chama seu familiar, é o Yang Yong, um bicho que parece uma mistura de homem lagarto e dragão, tá? Ele já chega fazendo aquela cara de mal. E o Yang Yong não é apenas um companheiro comum, ele é o secretário do Deus Supremo. Então ele pergunta o motivo por trás desse chamado repentino. Mu casualmente compartilha seu plano de visitar a Terra e manda o bicho ficar lá no lugar dele por enquanto. Ouvindo isso, Yang Yong entra em pânico imediatamente, né? Ele lança logo um feitiço, joga umas correntes tentando prender o prota. Ele exige uma explicação. Plausível, é claro, né? Para isso, então de repente está acontecendo assim. O dragão diz que logo vai ter uma reunião dos deuses, mas Mu não poderia se importar menos com isso. Sem nem mesmo prestar atenção no feitiço, ele começa a andar arrastando nosso querido homem lagarto, né? Que é um dragão, né? Falei só pra zoar a cara dele mesmo. Enquanto isso, Yang Yong tenta desesperadamente segurá-lo, mas é um esforço em vão. A verdadeira razão pela qual Yang Yong não quer que Mu vá embora não é apenas pelo dever do prota, é seu próprio medo. Esse cara reptiliano sabe que, uma vez que seu mestre se for, os outros deuses voltarão suas frustrações e rancor contra ele. Ele tem certeza que usarão como seu saco de pancadas pessoal para desabafar toda a raiva reprimida que eles guardaram em relação a Mu. Mas agora que o prota finalmente decidiu que vai sair, não há ninguém que possa impedir-lhe de realizar seu desejo. Sem esforço, ele rompe as correntes que o prendem e se vira para seu secretário. Ele declara abertamente que consideraria ficar se Yang estivesse disposto a lutar com ele em retorno. É claro, ser completamente destruído por seu próprio mestre é a última coisa que esse pobre réptil quer. Então, nervosamente, ele simplesmente deseja ao seu mestre uma viagem segura. O moleque desistiu. Com todos os obstáculos fora de seu caminho, Mu mudou seu foco para encontrar um candidato para possuir e começa sua sintonização com os pensamentos dos humanos na Terra. Ele examina o mar de mentes, ouvindo seus desejos e vontades. Em meio a um barulho de pensamentos, um se destaca. Mas para ele, que é um desejo de um cara em particular, ele pede se existe um Deus.
Então, que ele seja enviado para outro mundo. Ou seja, ele tá lá dizendo, se existe um Deus, eu quero ser enviado para outro mundo. O prota sorri de orelha a orelha com isso. Ele não só encontrou o candidato perfeito para possuir, mas também pode conceder o desejo desse cara com um bônus. É uma vitória para ambos, certo? Ele então se vira para seu familiar e anuncia que está deixando seu corpo nas mãos dele, junto com a responsabilidade de cuidar de quem quer que fique em seu lugar. Isso deixa Yongyang em uma frênese absoluta. Ele desesperadamente tenta argumentar com seu mestre, explicando que se a alma deixar o corpo e o corpo morre, a alma também perecerá. Mas Mu, teimoso do jeito que é, fala que não se importa com isso. Ele ignora as preocupações e promessas de Yongyang e diz que retornará o mais rápido possível. Agora vamos mudar para o jovem lá de 17 anos, né? É o terráqueo Li Hu, que é apenas um nanico que vive sua vida colocando ele mesmo como personagem principal em jogos. Quem nunca, né? Onde ele pode se sentir no topo do mundo. Mas esse jogo é o último que ele vai jogar, porque ele está cansado de sua existência patética. E está prestes a pular para o infinito e além, né? Vocês estão vendo aí, o bichinho quer pular do prédio, na esperança de ir para um Isekai e viver a vida que ele realmente deseja. Sem hesitação, em sua mente, ele decide: vou pular. E ele salta enquanto cai. Li fala que se existir um Deus, que ele vá se ferrar. Parece até que ele é revoltado, mas é estratégia. Isso é tudo tentando provocar para ser enviado para outro mundo. Eventualmente, ele atinge o chão com um som desagradável de respingos de ketchup, certo? E depois disso, indo de F, bichinho foi dessa para melhor. A próxima coisa que ele vê é uma enorme besta parada na frente dele, deixando o bichinho suado, se cagando de medo. Então, quem é? É o Yongyang, né? Claro. Eles dois, na mesma hora, perguntaram: quem é você? Um olhou pro outro assim e disse: quem é tu, rapaz? Eu que pergunto, quem é tu? No próximo capítulo, a gente já tá na visão do Mu, que possui o corpo de Li. Pena que isso foi 1 segundo antes da queda, ou seja, o bichinho aguentou a dor todinha. Então, ele atinge o chão e fica com o corpo cheio de ketchup, né? Rapaz. Graças ao impacto, ele mal consegue mover os membros do corpo. Antes de prosseguir, aqui vai uma pequena palestra sobre músculos involuntários. Eles são músculos que se movem sem consciência, são chamados de músculos involuntários. O coração e os músculos dos órgãos internos são exemplos de músculos involuntários. Mu passou 3 milhões de anos treinando o corpo físico e atingiu o auge em entendimento da forma humana. Ele pode controlar conscientemente cada parte do corpo, como vasos sanguíneos, e os músculos involuntários não são exceção. Ele então repara o coração manipulando os vasos sanguíneos e até mesmo consegue parar o sangramento. Honestamente, já faz um tempo que ele não sangra tanto. Então a sensação de perder sangue acaba deixando ele, né, animado. Bichinho bem masoquista. Ele agora está se sentindo muito orgulhoso da decisão que tomou de vir aqui. Já começou com emoção no primeiro segundo. Mas primeiro, ele precisa ir para a base, que é claro que é a casa do terráqueo Li Hu. E olha, o pique do moleque, cê tá doido, o bicho saiu correndo com as mãos, menino, parecendo um macaquinho. Chegando lá, Mu passa horas vasculhando memórias e descobre a maioria das coisas que ele deveria saber. Aparentemente, Li tem apenas um membro homem na família, mas ele mora longe. Então, Li mora aqui sozinho. Em termos simples, ele definitivamente se encaixa no perfil de ser pobre e miserável. E sua ocupação atual é frequentar um lugar chamado escola. Isso é tudo nosso protinho falando. Além disso, há um cara que, em particular, que está sempre encontrando desculpas para vencer e quebrar Li Hu, ou seja, para dar aquele cacete sempre que vê ele. Isso já anima nosso prota, porque o único propósito de sua visita a esse planeta é lutar. Ele está sempre pronto para pular direto em uma luta. O bichão já começa a dar um soco no ar, mas quando está ficando todo animadinho, de repente ele sente uma dor nos músculos. E rapidamente ele percebe que essa dor muscular deve ser devido a como ele saiu correndo com as mãos antes. Embora desde que está doendo pra caramba, você pensaria que isso seria um grande desânimo. Mas o cara está absolutamente eufórico por sentir isso. A sensação de dor é algo que ele não sentia há milhares de anos. Ninguém conseguia machucar o bichinho, rapaz. No dia seguinte, o local onde Li Hu caiu chama a atenção das autoridades. Tá cheio de ketchup no chão. E rapidamente se transforma em uma zona de crime com restrição.
Com um tanto de sangue no chão, eles estão tentando descobrir a quem pertence. Mu também percebe os policiais reunidos ali, mas ele não segue esse caminho e simplesmente dá a volta em direção à sua classe. Depois de chegar na escola, Mu abre a porta da sala com força, menino, com a força do animal, fazendo ela bater e voltar na cara dele. Ele sai reclamando, mas nessa hora ele é notado pelo cara que vimos nas memórias de Lee. Ele percebe a presença de Mu e questiona sobre sua tolice. Vendo esse rosto familiar, Mu rapidamente lembra desse cara. É ele que costumava intimidar Li-Hu. Ao ver a presa dele de uma forma tão desprotegida, ele começa a se sentir absolutamente eufórico e se imagina dando logo um socão na fuça. Até mesmo o valentão fica um pouco assustado, vendo esse perdedor sorrindo loucamente. Então ele larga o telefone, se prepara e dá um soco sem aviso. O soco faz o rosto de Mu sangrar, mas ele não reage de forma alguma ao ataque preventivo do inimigo. Então, sem pensar duas vezes, ele dá um golpe devastador bem na cara do valentão e coloca tanta força no soco que todos os músculos do seu braço se eletrificam com dor. E a dor muscular é tão insuportável que ele literalmente faz uma cara como se estivesse acabado de comer algo nojento. Não vamos esquecer o fato que eles estão na sala de aula e o professor imediatamente começa a gritar muito, furioso, ao ver esses dois idiotas brigando um com o outro. O valentão sente seu orgulho desmoronar depois de ser atingido por um soco tão forte que, para salvar sua face, ele pula em direção ao prota, que rapidamente entra em alerta máximo. Mas ele não tem certeza se pode se salvar. Se seu corpo estivesse em boas condições, ele facilmente evitaria. Mas como atualmente não tem a força necessária, ele decide usar um truque diferente que ele tem na manga. Mesmo assim, ele acaba levando um golpe forte do valentão e aprende da maneira mais difícil que não há mana na terra. Pois é, ele queria usar a mana, usar aquela estratégia diferenciada. Aí, rapaz, deu errado os planos. O valentão se prepara para dar outro soco, enquanto o Mu teme o fato que ele está ficando sem opções para se defender. Mas mesmo assim, ele prepara para enfrentar esse bastardo de frente. Mesmo que não possa usar seus braços, pernas ou magia, ele pretende usar sua cabeça dura, literalmente, e leva o soco diretamente em seu crânio. Mas seu crânio é tão sólido que o valentão realmente ouve seus próprios ossos quebrando, deixando com uma dor agonizante que ele nunca pensou que sentiria. Enquanto o oponente está atordoado e distraído pela dor, ele aproveita a oportunidade e bate de cabeça bem na barriga do valentão, bem onde está o ponto mais fraco do humano, o plexo solar. E dessa vez, usando sua cabeça para acertar o queixo, foi nocaute. Meter a cabeçada logo no queixo, o juiz pode começar a contagem. Os olhos do valentão então perdem toda a força restante e todos os aluninhos da sala imediatamente agarram seus telefones para gravar o cara. Os rostos de todos brilham de suor enquanto assistem Li-Hu vencer sem esforço. Sem esforço? Sei não, viu? Ontem eles viram ele ser espancado, mas essa volta insana é absolutamente inacreditável. Já o nosso garoto, ele está completamente perdido em seus próprios pensamentos. Ele se lembra vividamente de como é quando uma luta termina e a excitação se instala. Há uma sensação única que você aí que está escutando, só sabe quando experimenta. Enquanto a dor regular e maçante pulsando nas áreas que foram atingidas e o gosto amargo e pegajoso de sangue escorrendo pela sua boca, bem, essa é exatamente a sensação que ele estava desejando. E agora está absolutamente excitado por essa sensação avassaladora. O prota então se agacha e faz questão de expressar sua gratidão ao valentão que está. Ele se aproxima e literalmente morde a orelha do valentão e cospe no chão da forma mais bárbara possível. Essa visão aprofunda mais ainda a ansiedade de todos ao pensar que esse cara realmente arrancou a orelha de alguém tão casualmente. Essa é apenas a maneira de Mu deixar sua marca naqueles que lhe dão uma luta divertida. É sua própria versão de expressar gratidão, enquanto os marcas como um brinquedo que poderia lhe trazer a alegria. De agora em diante, eles seriam chamados de brinquedos de Mu. Eles poderiam dar a ele uma luta divertida, então naturalmente, se um dos brinquedos de Mu se tornou um símbolo de força aos seus olhos. Mas na Terra não é bem assim que as coisas funcionam, então não é surpresa que o costume que ele vem seguindo esteja ganhando ódio até mesmo dos alunos de outras classes. Eles estão falando sobre Mu. Com certeza um aluno batendo em outro não é nenhuma novidade, mas alguém ser castrado, ou seja, perder a orelha, dessa forma é algo inédito na escola. Através das janelas, todos os alunos assistem um valentão sendo carregado para dentro da ambulância. Mu fica feliz em saber que este lugar ainda oferece tratamentos.
Enquanto a van da ambulância acelera, ele dá um último adeus ao valentão. De bom humor, enquanto nosso garoto ganhou a emoção da luta que ele estava desejando, agora é finalmente a hora de enfrentar as consequências, porque seu professor irritado está bem atrás dele. Quando eles entram no escritório, o professor começa a gritar e levanta o caderno para acertar Mu, que por outro lado fica emocionado com o pensamento do golpe que se aproxima. Bichinho estava doido para começar outra luta e realmente quer que o professor acerte. Mas quando ele vê a cara do prota e lembra o que aconteceu, o professor começa a estremecer e para a mão. O professor simplesmente gira, dá uma leve tossida, sei de nada, acreditando que discutir com esse maluco é inútil. Então ele diz a Mu para trazer seus pais. Ué, trazer os pais? Como? Um pouco depois disso, Mu pode ser visto andando pelas ruas, mas seu humor estava visivelmente ruim, pois ele não conseguia mais lutar. Embora seja bom que ele tenha sido libertado mais cedo, pois precisamos de tempo para se recuperar do dano. Há muito o que fazer, se ele quiser continuar lutando com esse corpo fraco. Se ao menos ele pudesse usar mana, seria tudo mais fácil para ele, porque mana é o poder além dos humanos, chamados por vários nomes como Ki ou Chakra, em alguns lugares. Mas na maioria dos casos é chamada apenas de mana. Basicamente, mana é a força de vida presente em toda a natureza. Em alguns mundos, os humanos se tornam caçadores usando ela. Em outros, se tornam magos. Mas na Terra, não tem mana, filho. Não tem mana. É na força e na coragem. Então, nenhuma magia ou habilidade que exija mana pode ser usada. Ele até tenta usar magia, mas sua tentativa é inútil. Parece que Mu não tem escolha a não ser confiar apenas na sua força física. Então ele decide voltar, ir para o santuário dos deuses e retornar para a Terra amanhã, quando o corpo estiver totalmente curado. Quando ele volta, ele vê Li Hu sufocando o pobre Yang Yong. Alguns minutos depois, Li Hu se dirige diretamente a Mu, expressando seu desejo de levar esse dragão com ele para outro mundo. Afinal, se ele tiver o dragão, ele vai ser dominante desde o começo no outro mundo. Mas Mu não presta muita atenção às palavras desse humano, esse mero reles humano. Ele simplesmente invoca uma mão gigante, agarra Li Hu e começa a andar sem esclarecer adequadamente suas intenções. Bichinho não precisa explicar nada para ninguém, é o mais forte que existe. Embora ele mencione brevemente que definitivamente enviará Li Hu para outro mundo, um pouco mais tarde, chegamos ao domínio do Lúcifer. Ô Lulu, mais uma vez você por aqui. Mu invade o castelo sem pedir permissão, e antes do Prota perguntar qualquer coisa, Lúcifer já foi recusando sem querer saber de nada. Mas nosso Prota é brasileiro e não desiste nunca, e deixa claro que ele já decidiu enviar esse idiota para outro mundo. Então ele já ordena Lúcifer abrir o portão. Mas se ele tiver algo contra, tem uma forma muito fácil de resolver as coisas. Qual será, Que é a boa e velha luta. É claro que Lúcifer sabe exatamente onde isso vai dar. Então tudo o que ele pode fazer é fumegar de raiva. Eventualmente, ele cede e começa a abrir o portão. Mas Mu rapidamente o impede e decide lidar com as coisas sozinhos. O Lulu, então, lembra a ele que interferir no domínio de um outro deus é contra a lei não escrita dos deuses. Mas nessa hora, o Prota já mete lá a mão, quebra a barreira, apesar do aviso claro, deixando Lúcifer absolutamente sem palavras. Depois de quebrar a barreira, Mu então solta o garoto e o instrui a pular pelo portal. Era melhor jogar logo esse bicho de uma vez só, assegurando-lhe que ele estará em outro mundo. Mas Li Hu não tem tanta certeza se ele quer ir para algum lugar desconhecido sem o dragão. Vai ficar querendo, meu filho. Ele pede a Mu descaradamente, mas ele recusa, afirmando que Yang Yong pertence a ele e simplesmente deseja a Li Hu muita sorte para encontrar um dragão para si. Pois é, se quer, tem que ir atrás. Então, ele dá no peteleco, finalmente, já estava na hora, dá no peteleco em Li Hu com sua mão gigante em direção ao portal, enviando para outro mundo. Uma vez que a missão foi cumprida, ele decide vazar dali. Lúcifer, por outro lado, fica ali parado, suas mãos tremendo de raiva. Então, nos é mostrado Lúcifer originalmente, veio de seu próprio domínio, o planeta Elmuri. Com todo o poder que ele tinha, ele se tornou tão forte ao ponto de desafiar a existência conhecida como Deus. E, surpreendentemente, ele matou com sucesso o Deus que ele havia desafiado, tomando o lugar dele. Basicamente, ele sobe ao topo derrotando outros deuses. Naquela época, Lúcifer era o deus dos deuses, o governante absoluto e invencível. Resumindo, ele era completamente invencível. Bem, isso foi somente até Mu aparecer. Então, no presente, não é surpreendente que Lúcifer odeia completamente o Bruto, ele mesmo, conhecido como Mu.
Do lado de fora, enquanto Mupuli e Yang Yong para partir, vemos um grande olho sinistro vigiando de perto nosso herói. Lembrou de alguém? Pois é, a gente vê o Lulu lá, de novo, vermelho igual um tomate, com toda a raiva borbulhando dentro dele, jurando vingança um dia. Mas agora vamos voltar para aquele valentão, cujo rosto, por um acaso, também se assemelha ao Lulu. Ele está morrendo de raiva depois de ter levado um cacete de um suposto perdedor patético, mas ele não pretende deixar o Prota escapar tão facilmente, especialmente depois de ser humilhado daquele jeito. É contra seu orgulho, né? É contra seu orgulho aceitar. Ele quer vingança, então decide chamar seu ás na manga. Então vemos Kang Cheol, o último campeão do campeonato nacional de boxe jovem, bichinho daquele jeito, né? Enquanto ele derrama suor lá no ginásio, o telefone toca no vestiário e de repente chama sua atenção. Acontece que o telefone não é dele. Ih, rapaz, aí é fogo. Mas é o telefone do amigo dele, Guak Cheol, que tem 2 anos de experiência em boxe, além de 14 sessões de sparring. Ou seja, não é muita coisa, mas é melhor que nada. Guak pega seu telefone quebrado e atende a ligação. E é claro que quem está do outro lado não é outro senão aquele valentão. Aliás, ainda não sei o nome do valentão. Então vamos continuar chamando ele assim. O valentão começa lembrando que Guak estava com o telefone quebrado e pergunta se ele não quer um novo. Nessa hora, o menino já se anima e está disposto a ajudar o Valentinho com o que quer que seja. A próxima cena transita para a saída da aula. O valentão entra com o nariz e orelhas ainda cobertos em bandagem, com a mão também fachada após aquela derrota humilhante na frente de todos. Ele mal consegue entrar na sala de aula com a cabeça erguida. Como esperado, ele se torna o centro das atenções e os alunos imediatamente começam a fofocar sobre como ele acabou assim, depois de sempre pegar no pé das pessoas, né? Eles acham hilário como o cara durão agora nada mais é do que um derrotado, tudo quebrado. Os alunos que costumavam ter medo dele agora acham ridículo que eles tenham se sentido intimidados por esse vagabundo. Eventualmente todos esses insultos irritam ele e, batendo sua bolsa no chão, ele olha para todos e confronta os alunos que estão sussurrando intencionalmente alto o suficiente para ele ouvir. Ele desafia todos eles abertamente. A maioria dos alunos recua com medo de um aluno particular da classe. A presidente se levanta de seu assento sem hesitar. Ela diz a ele para calar a boca e sentar-se. Se ele não gosta, ele pode sair da aula. O valentão não suporta o fato que ele costumava ser o cara legal da sala, mas agora todos os tratam como se ele fosse um completo perdedor. No acesso de raiva, ele pega uma cadeira e grita um desafio para toda a classe, desafiando qualquer um a vir até ele. Então, vocês estão tão ansiosos, né? É para eles virem para cima e quebrar o bicho, mas assim, ninguém vai, né? Porque nessa hora entra um bichão musculoso parecendo o Hulk. Ele entra na sala, uma vez que ele tá lá dentro, ele questiona o falastrão sobre o porquê ele tá de pé. A garota não demora muito para se sentar, enquanto o valentão se encolhe em seu assento também. O professor, porém, tem outros planos. Ele pediu ao presidente da classe para encontrá-lo depois da escola. Aparentemente, o cara que fez uma cena ontem, o tal de Leroux, não atendeu o telefone, e o professor quer que a presidente vá verificar se ele tá bem, para adoçar o acordo, né? Sabe como é? Ele promete a ela uma carta de recomendação brilhante para seu último ano. Mais tarde, a presidente de classe chega a um prédio onde o Prota mora. Ela bate na porta e, pelo que parece, uma eternidade, mas não há resposta. E ninguém atende sua ligação também. Ela decide fazer as coisas do próprio método e entra no quarto. No momento em que ela pisa dentro, duas coisas imediatamente agarram a atenção dela. Primeiro, há baratas rastejando por todo lugar. Eita, lugar podre. Segundo, a pessoa que ela estava procurando está esparramado no chão. O bichinho está lá no outro mundo aí, ó. Ou só o corpo seco, só a casca. A menina esbugalha os olhos, seu coração dispara e o pânico se instala na hora porque ela realmente acredita que está olhando para um cadáver. Mais tarde vemos que o corpo de Leroux foi levado para o hospital. Naquele momento, Mu retorna ao corpo depois de se encontrar em um lugar completamente diferente do que ele deixou pela última vez. Mu está naturalmente curioso sobre o que o cerca. Enquanto tenta se sentar, ele percebe que está conectado a algo, pois ele não entende o conceito de injeções ou algo do tipo. Ele se sente duvidoso sobre a estranha sensação de fluidos entrando em suas veias. E rapaz, esses fluidos aí. Ele se concentra nela e logo percebe que o fluido contém inúmeros nutrientes
que estão sendo absorvidos rapidamente, ajudando a acelerar a recuperação. Não é exatamente mágica, mas seja lá o que for, essa coisa é realmente eficaz. O pensamento de que até mesmo a Terra tem algo tão útil quanto isso traz um sorriso ao seu rosto. Porém, sua sutil risadinha chama a atenção da presidente de classe e isso só assusta. Ela até então explica que o professor da sala de aula instruiu ela a encontrá-lo. Agora que sua missão foi bem sucedida, ela planeja voltar. E enquanto isso, Mu tem muitas perguntas. Ele quer que sejam respondidas. Então, ele rapidamente pede a ela que espere um momento para que ele possa perguntar algumas coisinhas. Ela entende seu pedido e fica por insistência dele, dando um curto período de tempo antes de voltar para a aula. Bem, parece que Mu tem algumas perguntas que podem ajudá-lo a aprender mais sobre esse mundo. O mais importante que esse bruto, obcecado por lutas, quer saber é se há algum lugar onde ele possa treinar seu corpo. A menina, totalmente inexpressiva, não tem certeza de como responder, já que sua pergunta veio totalmente do nada e foi completamente inesperada. Mas depois de um momento de reflexão, ela decide guiá-lo, já que parece muito lerdo, né? O bichinho tá com a cara de lerdo. Então eles vão a um parque público, em vez de uma academia lotada. Depois de fazer algumas flexões, Mu se sente muito bem. Mesmo que ele esteja apenas em um parque comum, com equipamento básico de treinamento, ele acha tudo isso incrivelmente profissional comparado ao que ele tinha 4.000 anos atrás. Naquela época, o único exercício que ele fazia era rolar pedra, escalar penhasco, cavar buraco, eita peste. Eram todos os métodos de treinamentos primitivos e simples. Mas olhando para esse equipamento moderno, ele é forçado a admitir que os terráqueos são mais resistentes do que ele pensava originalmente. De repente, uma pedra atinge o bicho do nada. Acontece que o valentão apareceu e ele trouxe Guarque com ele, o amigo que ele contratou. O Valentinho tá encharcado de suor, menino. Aparentemente ele estava procurando por Mu, por toda a vizinhança. E de todos os lugares, é aqui que ele finalmente o encontra. Enquanto isso, o nosso prota pega aquela pedrinha do chão, tentando descobrir quem teve essa coragem de jogar isso nele, já que isso claramente é considerado um desafio. O Valentinho, num momento nada inteligente, admite que foi ele e imediatamente faz uma ameaça se gabando disso. Mas antes do menininho terminar de falar, Mu já deu-lhe um soco devastador que joga direto no chão, menino. O capítulo então acaba e a cena muda para o Santuário dos Deuses, onde todos os deuses estão reunidos em torno de uma grande mesa redonda. Em vez de Mu, quem é que está lá? Yangyong, o nosso querido dragãozão. Ele tomou assento para representar seu mestre, com um discurso escrito em mãos. Ele então começa dizendo que vai atuar como mensageiro em nome de seu Deus. As coisas então tomam um rumo brusco quando Lulu interrompe exigindo saber o que Yangyong está fazendo lá. O pobre dragão já fica com o coração acelerado e em choque. Ele se esforça para tranquilizar Lulu, que está ali apenas para entregar uma mensagem, e vai embora, já vai vazar. Logo após a explicação frenética de Yangyong, ele então se recompõe e começa a transmitir a mensagem. E a mensagem é bem simples, talvez simples até demais. Ela afirma que Mu está ansioso para lutar contra alguém mais forte que ele e pede para ser notificado imediatamente se tal pessoa aparecer. Lulu fica muito irritado com essa bobagem. Ele bate na mesa com tanta força por frustração e uma rachadura se forma na superfície da mesa. Ainda furioso, ele desabafa sua frustração em voz alta. Lulu então se volta para os outros deuses, questionando se eles realmente concordam com esse tipo de comportamento de Mu. Um silêncio pesado cai sobre todos, deixando dolorosamente claro que não, eles não estão bem com isso. Mas ao mesmo tempo, não há nada que possam fazer sobre isso, pelo menos não agora. É quando um deus de cabelo azul, a terceira divindade no ranking, a arqueira divina Sol, fala e lembra a todos que essas reuniões são destinadas a garantir a estabilidade do mundo. Lulu então, já uma bomba relógio, explode novamente. Ele grita que a verdadeira questão é que manter o mundo parece nada mais que um jogo para Mu. Ele avisa que todo o sistema pode entrar em colapso se Mu continuar agindo de acordo com seus caprichos. Para piorar as coisas, as chamadas soluções de Mu sempre acabam tornando as coisas piores. Sua raiva atinge um pico quando ele se lembra do desastre de 1000 anos atrás envolvendo o planeta Ciclope.
Aparentemente, uma criatura do vazio atacou o planeta, enquanto Mu, o maníaco, obliterou o monstro com sua força bruta. Sua imprudência causou danos colossais para o próprio planeta. Lulu, então, firmemente acredita que se os deuses tivessem trabalhado juntos, eles poderiam ter minimizado os danos em vez de estragar. Tudo isso permitiu que a criatura devorasse parte do planeta antes de ser derrotada. Lulu não tolera mais isso. Ele declara que não pode mais assistir aquele lunático destruir tudo em seu caminho sem hesitar. Ele vai para longe e afirma que Mu nem sequer é digno de ter o título de Deus. Ao ouvir isso, Yang Yong entra em pânico. Sem nada mais em seu poder, tudo que ele pode fazer é implorar desesperadamente para que seu mestre retorne e conserte as coisas. Enquanto isso, na terra, o valentão tá lá, esparramado no chão. Depois daquele soco, ele fica furioso, respirando fundo ao ver que esse idiota nem hesitou antes de dar uma pancada nele, mesmo que seu estimado primo, o boxeador, esteja ali. Guak então finalmente fala. Ele pode dizer que esse garoto não só tem coragem, mas também sabe dar um soco ou dois. Curiosamente, ele pergunta a Mu se ele pratica algum esporte. É claro, esse bruto não tem noção de algo tão estruturado como esportes, e simplesmente afirma que tudo o que ele faz é lutar. Guak quase engasga com a própria respiração ao ouvir essa resposta palhaça. Ele não acreditou, Mas seja lá qual for o caso, sua curiosidade está desperta. Pronto para testar Mu e dar um ou dois socos nele, ele pega a liberdade para atacar primeiro e lança um brutal soco. O resultado é exatamente o que você esperaria. Ketchup jorra do nariz e Mu é jogado para trás. O resultado não deixa Guak nem um pouco feliz. Ele fica completamente perplexo ao perceber que Mu tinha deliberadamente levado o soco dele o tempo todo e nem tentou desviar. Deixa eu te lembrar que o maníaco não desvia de ataques preventivos. Não desvia quando o cara vai atacar primeiro. Ele deixa mesmo, tá ligado? Ele quer levar o soco para ter certeza e poder fazer o que quiser depois. Agora que o cenário tá montado, nosso prota tá pronto para ir com tudo. Depois de observar os movimentos de Guak, Mu imita a postura do boxeador, fechando o punho. Ele dá-lhe um socão com toda a sua força, mas Guak rapidamente bloqueia o golpe. A força do soco o faz deslizar para trás. O pobre rapaz aprende da maneira mais difícil que esse cara, Li Hu, que no caso é o nosso prota, realmente tem algo nele. O poder por trás daquele soco era totalmente real. Mu, por outro lado, está tendo contato com o boxe pela primeira vez. Parecia uma felicidade absoluta. Num momento do impacto, Mu intencionalmente tensionou os músculos do braço o mais forte que pôde. Com certeza seu braço está gritando de dor agora, mas valeu a pena. Aquele soco foi incrível. Ele nunca tinha sentido esse tipo de força antes, especialmente daqueles fracos que quebrariam no momento em que ele os tocasse. Mas se ele quiser continuar lutando, ele sabe que precisa cuidar melhor do seu corpo. Por enquanto, ele decide usar uma solução temporária. Então o que é que ele faz? Ele pega o cinto e amarra na mão como se fosse uma luva de boxe. Enquanto isso, o Valentinho está perdendo a cabeça vendo seu primo, o chamado boxeador, ser empurrado para trás. Ele questiona Guak com raiva, exigindo saber por que ele está lutando tanto contra esse ninguém. Sob a crescente pressão, Guak se lança para frente novamente com o objetivo de acertar outro soco, mas Mu rapidamente se protege, bloqueando sem esforço o ataque. Guak, por outro lado, está rangendo os dentes de frustração. Ele está indo com tudo que tem, mas esse cara fica ali parado, defendendo todos os seus socos como se não fosse nada. Mas por outro lado, o prota está analisando cada movimento que ele faz. Sabe o quão rápidos e precisos os socos de Guak são, mas eles são muito previsíveis. Só de observar a maneira como seus músculos se movem, Mu pode dizer exatamente onde cada soco é direcionado. Finalmente, Mu dá um passo calculado para trás, evitando sem esforço um golpe direto. Guak fica frustrado depois de ter seu golpe esquivado. Então ele rapidamente dá outro soco, mas Mu desvia daquele também. E então o prota contra-ataca com um soco perfeitamente colocado no antebraço de Guak, causando uma dor agonizante. Mu acha engraçado quando ele percebe como a reação de dor de Guak é bem parecida com a expressão do valentão. Se ele tivesse alguma dúvida, agora ele tem certeza que esses dois definitivamente são primos.
Com outro golpe decisivo, Mu então nocauteia Guac, deixando inconsciente, enquanto o primo dele fica congelado de medo sob o olhar intenso de Mu. Mu tá ansioso para terminar o que eles começaram. O cara só pode tremer então, com a sua coragem completamente drenada. Vendo ele se encolhendo de medo, Mu conclui que ele perdeu a vontade de lutar. Ele pergunta diretamente se esse bastardo planeja lutar mais. Mas antes que ele conseguisse responder, Mu dá logo um soco devastador na cara, direitinho, bem no meio das forças dele. E o que se segue é uma rajada implacável de golpes. Mu não dá a ele um segundo sequer para admitir derrota. É sem dó nem piedade. Golpe após golpe. E no final, depois de tanto apanhar e ficar com a cara toda inchada, o oponente não tem mais como lutar. Então Mu se vira e vai embora. Claro, isso aí é levando a orelha de Guac junto dele. Mais tarde, Mu retorna para o seu apartamento sentado lá refletindo sobre os eventos recentes. Ele admite que lutar tem sido divertido até agora, mas o fato de seu corpo quebrar tão facilmente o está segurando muito. Ele nunca, nem mesmo em sua imaginação mais selvagem, pensou que seus músculos iriam se romper apenas com um golpe simples igual àqueles. Mas ele sabe que o processo de rasgar é crucial para ficar mais forte e continuar lutando. Então ele interrompe os pensamentos e decide voltar ao santuário dos deuses para recuperar algo que ele pediu a Yang Yong, que era o orbe mágico de recuperação. No entanto, quando ele tenta retornar ao santuário, ele falha. Não importa o quanto ele se concentre na transição, simplesmente não consegue, não acontece. Ele fica se perguntando o que está acontecendo. E rapaz, para entender a situação, vamos voltar alguns dias atrás no reino divino. O domínio de Elmuri sob o comando do deus Luluzinho, né? Vocês sabem bem quem é. Daí, naquele momento que Mu jogou Li-Hu à força no mundo de Lulu, antes de voltar para a Terra, Mu disse a Yang Yong para tentar obter o orbe mágico de recuperação, se possível, é claro, né? Esses orbes são itens mágicos especiais e são frequentemente encontrados em planetas ricos em mana como Elmuri. Eles são comuns em tal mundos, usados casualmente para curar e recuperar. Mas a Terra, sendo um planeta com mana muito escasso, só tem esses orbes por meio de uso da divindade, bênçãos ou caprichos dos deuses. Como resultado, eles são extremamente raros na Terra e apenas alguns poucos humanos selecionados em toda a Terra têm acesso. A história já teve gente assim. Aqueles que os possuíam eram reverenciados como deuses pelo resto da humanidade. Yang Yong promete preparar o que seu mestre solicitou antes de retornar, mas ele curiosamente pergunta quem comparecerá às reuniões regulares se Mu estiver indo embora. Em resposta, Mu vasculha sua calça e tira um pedaço de papel velho contendo o discurso. O dragão deve falar isso. Seu mestre vai embora, enquanto Lúcifer mantém uma vigilância apertada com seu olho gigante. No presente, só há um pensamento na mente de Lulu. O corpo de Mu está atualmente vazio. Já que Mu não se juntou à reunião, significa que ele está planejando ficar longe por mais tempo. Essa é a oportunidade de ouro que Lulu não quer perder. Na verdade, é uma oportunidade única em 1000 anos. Sem hesitação, Lulu então rapidamente usa um de seus feitiços e invoca varas roxas, deixando-as cair. Mas Yang Yong rapidamente se esquiva do ataque, questionando Lulu severamente sobre o que ele está tentando fazer. Com um tom firme, o dragão pergunta se isso talvez seja uma declaração de guerra contra o deus da terra. Lulu então sobe no ar, deixando claro que ele expulsará o deus da terra, e isso é uma guerra, e ele pretende vencer. Com essa declaração, o dragão também não tenta se conter. Com a respiração comprimida, ele dispara um raio de fogo em Lulu, mas ele, casualmente desvia do ataque como se não fosse nada. O ataque literalmente abrange 360 graus de todo o planeta e causa uma explosão massiva. A explosão é tão enorme que mesmo Su tem que ativar sua aura de autodefesa, lançando-a sobre todos os outros deuses para protegê-lo dos danos colaterais. Depois daquele ataque massivo, Yang Yong decide levar as coisas para cima. Ele ativa sua habilidade de liberação de polimorfo e cresce até um tamanho enorme comparado a Lulu, que parece pequeno, igual um mosquitinho. Mas como todos sabemos, o tamanho não importa, o tamanho não é documento, O que realmente importa é a resistência. E não é nenhuma surpresa que alguém tão grande quanto Yang Yong
eventualmente seja superado. E a gente já vê no próximo capítulo que o bicho está todo espetado, quase virando churrasco. Su parece cansada e já não quer fazer parte dessa confusão. Ela começa a sair, mas então Lulu rapidamente impede. Antes que ela saia, ele quer saber de que lado ela tá, se ela apoia Mu ou se opõe a ele. Mas Su não quer escolher nenhum dos lados. Ela é mais ou menos esperta, né? Então ela decide permanecer neutra. No entanto, não importa se ela permanecer neutra ou não, contanto que ela fique fora do caminho de Lulu. Então ele se volta para os outros e diz a eles para darem um passo à frente se alguém se opuser a essa ideia. Se alguém quiser se opor a ele, ele está mais do que pronto para lidar com ele sozinho. Yang Yong então fala, questionando a audácia de Lulu em pensar que ele pode realmente derrotar o mestre Mu. Lucifer zomba em resposta, confiante de que Mu, com aquele corpo terráqueo fraco, não poderia fazer nada. A preocupação de Yang Yong cresce quando ele percebe que Lulu já sabe disso. Então, Lulu lembra ao dragão que ele ficou arrogante demais com a própria força e negligenciou a vigilância. Agora isso levará à queda de Mu. Mas Yang Yong não vai deixar Lulu fazer o que quer. Ele rapidamente revida com sua cauda gigante, mas Lulu corta igual um pepino. Pois é, fácil. Corta a cauda do bichinho, deixa ele gravemente ferido. Só que ele não quer matar, porque ele precisa dele vivo para ele poder chegar até a terra. E uma vez lá, ele se certificará de destruir Mu enquanto ele estiver em seu estado enfraquecido. Yang Yong ri alto nas palavras de Lulu, zombando da ideia de que esse bastardo tem uma chance. A cena então muda para Guak, que acabou de sair do hospital, depois de ser remendado e agora está no ginásio. Ele está recebendo uma bronca do seu professor. Ele não gostou do fato de que esse moleque acabou gravemente ferido e agora não pode lutar. Mesmo que a competição esteja próxima, ele não pode fazer nada além de se desculpar. Mas suas desculpas não acalmam seu superior. O veterano então instrui a não voltar até que seu braço esteja curado. E quando ele sai, ele encontra quem? Kang. Pois é, ele obviamente não fica feliz em ver seu amigo em estado tão abatido e o questiona sobre o braço quebrado. Agora que Guak pensa sobre isso, Kang é o melhor boxeador em sua academia. Então ele se pergunta se ele seria capaz de derrotar a pessoa que fez isso. Ele abaixa a cabeça, envergonhado, antes de começar a explicar, fazendo um grande drama. Ele afirma que o primo dele estava sendo intimidado. Então, quando ele foi ajudá-lo, nosso prota se uniu com as outras pessoas contra ele e o espancou. Que covarde, né? Que covarde. Ele literalmente distorceu a história inteira só para salvar a cara dele e conseguir a ajuda do cara. De qualquer forma, Guak afirma que seu braço esquerdo e orelha estão nessa condição por causa daqueles caras. Tudo isso enquanto chora para convencer Kang a lutar contra aqueles bastardos por ele. Mas parece que Kang não é tão estúpido, né? Só parece, será mesmo? Enquanto Kang simplesmente diz a ele que ele deveria ter sido mais cuidadoso antes da competição. Em vez de lutar, ele poderia ter feito uma sessão extra de sparring. É claro, Guak não esperava, né, essa resposta. O fato de Kang nem estar pensando em ajudá-lo só deixa ele mais irritado. De repente, Kang faz uma pausa, se vira com um olhar totalmente puto e pergunta quem foi esse idiota que bateu nele. Até ficar desse jeitinho aí, todo quebrado. Agora vamos voltar para Mu. Depois de tentar teletransportar-se várias vezes, ele mais uma vez não consegue retornar. Isso é algo muito estranho para dizer o mínimo. Há um único cenário em que ele não seria capaz de retornar. O primeiro cenário é quando o corpo original está danificado, mas Mu tem certeza que seu corpo deveria ser protegido por Yang Yong. E mesmo se ele não estivesse lá, não há muitas pessoas que possam prejudicá-lo. É então nessa hora que uma percepção surge na mente dele. Ele pensa na ideia de que talvez todos os deuses uniram forças para atacá-lo. Ele se sente incomodado ao pensar que de todas as vezes, de todos esses anos, todos esses tempos, eles escolheram logo esse momento para desafiá-lo. O menino ele não gosta de covardia, né? Vocês já perceberam isso. Ele quer desesperadamente lutar contra eles, mas não tem certeza de como fazer isso enquanto está preso aqui. Depois de dar um soco no pobre travesseiro e na cama, Mu tenta mais uma vez se acalmar. Mesmo que todos os deuses tenham atacado ao mesmo tempo, ele está confiante que Yang Yong não cairia tão facilmente. Será? Mas Mu não pode se dar o luxo de ficar sentado sem fazer nada. Então ele decide fazer o que pode por enquanto.
É aquele negócio, faça o melhor que você pode fazer nesse momento, né? Então ele decide voltar para o treinamento de força. Agora seu principal objetivo é se concentrar no fortalecimento de músculos além dos braços. Ele pode sentir uma tensão dos músculos que ele normalmente não usa, e embora gritem de dor, a sensação é bastante emocionante. Quanto mais ele se esforça, mais ele gosta, mais sua risada ecoa pelo parque, enquanto ele se deleita nesse momento de êxtase. Os espectadores próximos estão completamente perplexos ao testemunhar esse cara estranho se divertindo de uma forma tão estranha e quase perturbadora. Depois dessa sessão de treinamento rigoroso, suas pernas finalmente cedem e ele desmaia. É quando ele percebe a presidente de classe, que parece menos satisfeita de vê-lo aqui. Ela pergunta a ele, um tanto bruscamente, por que diabos ele não vai à escola. O menino só quer saber de lutar, minha gente. Depois ambos se sentam e ele inicia a conversa questionando-as por que de ser tão importante ele ir para a escola, especialmente porque não é um lugar para treinamento corporal. Ela pergunta a ele qual é o plano dele, então ele simplesmente responde, ele só quer ficar mais forte e essa é a única razão pela qual ele está treinando. A presidente então faz uma pergunta assustadora, pergunta por que ele quer ficar mais forte. Ele explica que é para ele conseguir lutar melhor, já que agora ele está muito fraco para lutar. Ele já está treinando há horas e ela não tem certeza de como fazer esse maníaco vir para a escola. Então a ideia aparece em sua mente. Ela pergunta a ele por que ele está se incomodando em treinar se não há ninguém para lutar. Ela o lembra que ele está apenas treinando sozinho, sem ninguém por perto para desafiá-lo. Ele precisa conhecer pessoas, provocar algum conflito e só então ele vai encontrar alguém para lutar. Ei, ideia de gênio, menino. Antes de sair, ela instrui ele a começar a ir para a escola regularmente a partir de amanhã e para parar de fazê-lo aturar mais de suas bobagens. Enquanto ela se afasta, Mu então começa a ver lógica por trás de suas palavras. É verdade que os caras que ele derrotou provavelmente não aparecerão novamente, então ele precisará encontrar oponentes mais fortes por conta própria. E procurar alguém para lutar enquanto espera seu corpo se recuperar não parece uma má ideia. E enquanto ele está ainda decidindo se vai ou não começar a ir para a escola amanhã, um cara suspeito se aproxima furtivamente por trás dele e grita seu nome. Ele rapidamente percebe o tom do cara e solta um suspiro pesado, sentindo uma sensação de satisfação. Parece que ele finalmente encontrou seu próximo alvo. Enquanto o soco voa em sua direção, o maníaco se vira com um grande sorriso, pronto para dar o soco bem na cara, mas nessa hora, deixa o like. A cena muda para quando Kang Sheol tinha 15 anos. Quando ele estava começando a se sobressair no boxe, a irmã dele era uma promissora bailarina novata que ganhou um stalker. A cada dia que passava, a obsessão dele por ela aumentava. O maluco estava pior que detetive e eventualmente ele cruzou a linha e tentou atacar ela. Mas o Kang Sheol estava ligadaço e parou o maluco com um socão certeiro. Mas como ele agiu preventivamente e não esperou o crime realmente acontecer, as punições para o stalker foram mínimas e isso só fez a obsessão dele aumentar e se tornar mais perigosa. Novamente, Kang Sheol preveniu um crime de acontecer, mas dessa vez não foi cedo o suficiente. O ataque teve um pequeno sucesso e conseguiu arranhar as pernas dela. Vendo isso, o irmão dela decidiu não esperar mais pela justiça e decidiu fazer isso com as próprias mãos. Ele então decidiu se tornar um vigilante e sair para caçar todas as noites. Já apareceu o Hulk, agora já tem o Batman, menino. Com isso, ele acabou com todo mundo que era uma potencial ameaça. Para ele, lutar é julgamento. A gente volta então em ver o Prota tomando socão na cara. E ao levar o soco ele percebe que Kang não usou tudo de si. E se pergunta se ele tá só testando as águas. Mas não importa, porque desde que ele foi atacado primeiro, significa que a luta começou e ele pode fazer o que quiser agora. O Kang quer saber por que ele tá batendo nas pessoas e se ele queria se tornar um gangster. Mas o Prota não tá nem aí, só quer saber de lutar. Kang fica logo bolado, vai pra cima com tudo e começa a meter soco enquanto o Prota desvia de tudo, como se não fosse nada. Mas nessa hora, Kang erra um soco de propósito para tapar a visão e tentar acertar com a outra mão. Mas, mais uma vez, o Prota tava lá defendendo, nem já tinha previsto tudo, né? Esse doeu, viu? Esse doeu. O Kang já começa outra sequência, dessa vez mirando na parte inferior do corpo do Prota, enquanto ele geme de dor e sofre com os ataques, e até reconhece a habilidade do Kang,
que está conscientemente acertando os pontos de ruptura, que são os pontos mais fracos. Nessa hora, o Kang começa a passar pelas defesas e dá-lhe logo uma nas costelas. Rapaz, que agora eu acho que quebrou alguma coisa ali, viu? O Mu então já mete aquela recuada para dar uma respirada, né? É claro, descansar como não é de ferro. O Kang já aproveita para dizer que ele não deve mais conseguir usar os braços, mas mesmo assim não existe misericórdia no julgamento. Mais uma vez o Prota começa a rir e o Kang vai chegando ao seu limite de paciência. Mesmo o Prota rindo, ele entende que não consegue derrotar Kang, pelo menos não agora, nesse momento. Mas ele não pode desperdiçar a chance de lutar. Literalmente o cara é maníaco de luta, né? Então nos é mostrado que mesmo o Mu, nosso querido Protinha, não ganha sempre. Ainda assim, era divertido. Mas ele queria ganhar, então ele se acalmava as emoções e cuidadosamente analisava o oponente. Quanto mais ele pensava e usava sua cabeça em uma luta, mais forte ele ficava. E para ficar mais forte, ele sempre teve que suprimir as emoções ao máximo possível, mesmo que nunca conseguisse ficar sem dar aquele sorrisinho maroto. Então sempre que ele queria ligar o modo sério, igual do Saitama, ele suprimia as emoções e fazia sua cara de desgosto, que me quebrou todo, viu? Eu não estava esperando por essa, mas isso fez o Kang ficar com ódio, um puro ódio, ultrapassando os limites que ele conseguia aceitar, já que ele considerou isso tudo uma palhaçada, né, quando viu a cara do Prota. Então ele esticou a mão e ele desceu o socão no Prota, mas se engana quem acha que o Prota é bobo, menino. De bobo ele só tinha a cara. Ele deu uns passinhos para trás, desviando do golpe, e deu-lhe um chutão no chão, menino, chutando a terra na cara do Kang Cheo, que se defendeu. O Kang Cheo, já se defendendo, disse logo na cara que jogar terra era algo que só criminosos fariam, e era muito previsível. Ele fica olhando pro nosso Protinha lá, né, que tá olhando pra baixo, encostado na árvore, menino. O Prota levanta a cara e com a cara de desgosto, mais uma vez, olha pro Kang Cheo e ainda lança a brava. O que você está esperando? Continue. Eu achei que o Kang Cheo tinha chegado nos limites dele antes, menino, mas agora até explodiu a barrinha de estresse dele. O moleque quase enlouqueceu. Ele mete um socão super rápido, mas o Prota, usando a arte da luta dos bêbados, desvia e só passa o arzão, menino, olha lá. Mas o Kang Cheo já aparece por trás dele, mete outro socão e mesmo assim ele desvia mais uma vez. O Prota começa a pensar sobre os antigos estilos de luta e sua evolução, e tendo conhecimento sobre isso, torna-se fácil ler os movimentos do Kang Cheo. A luta fica mais intensa, o Kang Cheo se mexe para um lado para o outro, soco, soco e soco, mas o Prota continua desviando, desviando e desviando. Aí ele começa a pensar que quanto mais ele fizer o Kang se mexer, maiores as chances de acontecer alguma variável na luta. E bem nessa hora, o Kang pisa numa pedra, há um desequilíbrio e também uma abertura. Sem perder a chance, o Prota já vai lá, estica o braço e dá um socão bem na cara do Kang Cheo. Só que tem um problema aí. Graças aos socos anteriores, a rajada de socos do Kang Cheo e as defesas do Prota, o braço dele não está mais respondendo. O Kang putaço olha pro Prota e o Prota faz o quê? Começa a gargalhar. Mas vendo isso, o Kang puxa o cacetete e mete bem na coxa do Protinha, que simplesmente cai de joelhos no chão. O Kang então se aproxima dele, encosta o cacetete no ombro e pergunta se isso é divertido para ele, levantando seu cacetete com todas as suas forças em direção ao Prota, que já aceitou sua derrota, enquanto pensa: quanto tempo faz desde a última vez que eu fui derrotado? São cerca de 4.000 anos. Mas o cacetete que era para chegar nunca chegou, porque algo acertou a cara do Kang Cheo. Então ele começa a se perguntar: o que foi isso? Tem alguém mais aqui? E de trás das árvores alguém grita: mestre! Percebendo que alguém pode vê-lo e reconhecê-lo,
O Kang Shao então vira, coloca seu casaco e começa a correr. E nessa hora, quem aparece? Uma perninha verde? Quem será? Chamando o mestre. O Prota olha para trás e quem é? É o Yong. Uma miniatura dele. Que isso? Que aconteceu? A cena muda e o que nos é mostrado? O nosso Protinha, o corpo original dele, né? O corpinho do Mu, preso em algo. E lá embaixo quem está? É o maquiavélico Lulu. Que tá pensando? Esse cara sequer pode voltar para o seu corpo. Mas tem um detalhezinho ali, ó. A orelha dele tá arrancada. Quem será que fez isso? Claro que foi nosso Protinha. E ele continua falando, dizendo que esse é um espaço completamente separado e que não permite a volta da alma ao corpo. E tudo que ele precisa fazer agora é abrir a barreira da terra. Ele olha para trás e quem tá lá? O Yong, totalmente submisso e preso. O Lulu tá oferecendo uma cooperação para ele e em troca ele vai dar a posição de Deus da Terra para o dragão. O Yong resmunga alguma coisa e o Lulu já manda ele falar mais alto, dizendo que não consegue escutar ele dali. Ele então pergunta ao Lulu se, já que essa barreira é separada, quer dizer que nenhum ataque vai afetar o corpo? O Lulu então responde e diz que nada que ele faça vai funcionar, então não tem nada que ele possa fazer. O dragão deveria apenas aceitar o que ele disse e pegar a posição que foi oferecida. Mas nessa hora, o dragão fala: bom saber que ataques não irão funcionar. Uma luz cobre o rosto do Lulu. Ele olha para trás e o dragão ataca. Explosão massiva. O dragãozinho explode totalmente o castelo do Lulu. Provavelmente ele deve ter feito alguma coisa com o próprio núcleo. E lá tá a miniatura dele fugindo em direção ao portal da terra. A gente consegue ver que o bichinho é totalmente leal. Ele quer fazer de tudo para chegar até o Mu. Mas o Lulu não vai deixar isso acontecer tão fácil e tá voando atrás dele, já com a vara roxa na mão para atacar. Ele lança a vara, a gente vê o rabinho do Yong cortado, mas o ataque não pega. O Yong se joga no portal e o ataque fica preso no trono do rei, ou melhor dizendo, do deus Mu. Depois de ter passado no portal, o que é que acontece? Tá lá o Yong caindo bem na direção do Kang Shao e ele acerta de forma bela na cara dele. Muda na cena e já tá lá na cama do Protinha, contando como foi toda essa história. Quando ele termina, ele olha pra cara do Protinha, menino. O moleque tá puto e xinga o Lulu. Mas do nada, a expressão dele muda totalmente para um êxtase profundo. E ele começa a dizer que o Lulu tava agindo como se não quisesse mais lutar. Mas na verdade ele estava mais pronto do que nunca. O Prota já se levanta, começa a meter um soco no ar, menino. Só que nessa hora, ele acaba recebendo as consequências da luta anterior e sente uma dor profunda. Enquanto fala que dessa forma ele não vai conseguir usar os braços por um tempo. Mas ele lembra de uma coisinha e pergunta se o Yong trouxe aquilo. E ele sabe bem o que é. É o orbe mágico. E sim, ele trouxe. Com uma expressão horrível, ele começa a colocar para fora pela boca. Que nojo. Ele então começa a dizer que aquilo é uma pedra de sangue de dragão, com um feitiço único de cura, para ser usado apenas uma vez. Mas o nosso Prota não quer saber. Ele pega a pedra e fala que isso deve ser o suficiente e já começa a absorver. E ele sente algo a mais e diz que isso não deve ser apenas um feitiço de cura, porque os músculos dele se tornaram mais sensíveis. Então ele pergunta se isso tem um feitiço de encantamento de corpo. E o Yong fala que colocou
a própria magia dele nessa pedra. O Protinha terminou de usar a pedra de sangue, mas ainda sobrou. Então, ele dá pro Yong Yong, manda ele usar. Mas o Yong Yong, né, diz que não. Ele vai guardar isso para usar depois. Com uma transição maravilhosa, menina, a gente vê lá uma lagartixa ou algo do tipo. O nome dela é Dolly, mas não é Guaraná não, viu? E quem tá lá com ela brincando é quem? Ninguém mais, ninguém menos que a representante de classe. Ela então dá tchau pra lagartixa, menina, e vai embora pra escola. A cena muda mais uma vez. Aparece um maluco cheio de bandagem na cara. E é ele mesmo, o Valentinho. Bichinho tá acabado, destruído, menino. Pra que tu fosse arrumar confusão, infeliz? E ele tá lá pensando algo inesperado. Ele tá pensando que ser um valentão nunca realmente funcionou pra ele. E em vez de apenas ficar brincando por aí, ele vai apenas estudar. Mas quem abre a porta mais uma vez, dessa vez, né? Não com tanta força, causando choque ao moleque, é quem? É o Mu. Que já chega querendo o quê? Querendo lutar, menino, perguntando se o bichinho quer ter aquela lutinha, né? 5 minutinhos sem perder a amizade. Por trás dele chega a representante de classe, falando que ele realmente veio hoje. O Proto então diz que ficou convencido pelo que ela disse antes e que vai procurar alguém para lutar. A menina fica preocupada, mas acha que, né, não vai acontecer nada de estranho, pelo menos ela espera que não. No andar de baixo, alguém pergunta ao Kang Sheol se ele ficou sabendo da neutralização de segundo ano. Eles vão andando e a menina vai contando que tinha um menino lá no segundo ano que estava sofrendo bullying. O Kang Sheol, com aquela bandagem, né, depois do socão que o Prota deu, pergunta se o que aconteceu foi o garoto que estava sofrendo bullying que fez. A garota confirma e ainda fala que ele até arrancou a orelha. E é por isso que as pessoas começaram a chamar ele de neutralização. O Kang Sheol, né, começa a ligar os pontos. Ele, até mesmo orelha? Esse cara que eles mencionaram parece aquele cara. Então o moleque faz uma cara de puto, menino, e se pergunta se o amiguinho dele lá tinha mentido pra ele. Então ele fica pensando que quase acabou com o cara errado sem nenhuma razão. Mas bom, ele diz, na verdade eu realmente acabei um pouco com ele. Do nada quem aparece atrás do Kang Sheol? Nosso Protinha. Pensando, sem ganhos hoje, ou seja, o moleque não conseguiu lutar. As pessoas apenas escreveram e ninguém queria lutar com ele. Mas então o Prota percebe uma coisa, aqueles braços, o tamanho e a posição dos músculos é a mesma. E dá um gritão, é aquele cara de ontem. O Kang Sheol em choque, né? Pergunta o quê? E olha pra trás. E lá vem nosso Prota loucamente já correndo pro combate, menino. E o Kang Sheol simplesmente faz o quê? Perna pra quem te quer. Correndo loucamente, ele se pergunta se ele está sendo perseguido, porque ele reconheceu. E fica lá pensando, como ele me reconheceu se eu estava daquela forma? Ele tá achando que eu sou Superman, menino. Bota um óculos, um negocinho e ninguém vai reconhecer. E se pergunta por que ele tá me perseguindo. Será que ele tá querendo me reportar pra polícia? E pensa, eu vou despistar ele por agora. O nosso Protinha ficou perdidinho, né? Pra onde ele foi? Essa é a situação perfeita para ter uma luta. O Yong Yong pergunta, né, se ele tá procurando por aquele cara de ontem, o bastardo rude que ousou desafiar o mestre. E diz que consegue sentir o cheiro dele. Enquanto desce do braço do Prota, ele começa a farejar, mas aparece um pezinho ali. Ele olha para cima e pergunta o quê? E quem tá lá é a representante de classe. Mas what the fuck, menino? A mulher ficou corada vendo o Yong Yong, se apaixonou. O Yong Yong fica pistola olhando pra ela e fala, que merda é essa? Sai da frente. Mas a mulher faz o que? Mete a mão nele e agarra.
E ele enlouquece de vez. O que você tá fazendo? Você sabe quem eu sou? Droga, se eu pelo menos pudesse usar mágica. A garota fica lá mentalmente se perguntando se isso é um lagarto falante e se esse tipo de criatura realmente existe. Mas tem outra coisa mais importante para ela: ele é tão fofo, tanto quanto o Dolly, a lagartixa. Não, na verdade ele é mais ainda. Mas o Yong Yong consegue se libertar, menino, sai todo pulante e se esconde atrás do Prota, já pedindo desculpa por não poder se defender. Ela então pergunta se aquele é algum tipo de amigo do Prota e ele responde: bom, isso aqui? Podemos dizer que sim, é um amigo, um bem obediente. E do nada nos é mostrado o status da representante de classe. Ela tá ciumenta. O Prota então pergunta: você quer isso? E a cena muda, menino. Aparentemente tá lá na casa dela. Ela olhando pro dragão e se perguntando se isso é bravo. Relembrando a situação, o Protinha fala que tá procurando por alguém. E se ela ajudar ele, ele dá isso pra ela. Mas ela não pensa duas vezes, simplesmente diz: absolutamente, eu vou te ajudar. O Prota, vendo ela concordar, simplesmente joga o Yong Yong na cabeça dela e fala que é pra ele ficar com ela por um tempo e depois voltar sozinho. O Yong Yong se pergunta, pra onde ele tá indo. Ele responde que tá indo pro Sansujang. Eu não sei o que é isso. Voltando pro presente, tá lá o Yong Yong falando, se apresentando, pra menina, dizendo que é o secretário assistente do mestre. E como o mestre instruiu, ela está ativamente cooperando com ele de agora em diante. A menina simplesmente recebe um emocional damage. Um dano emocional. O coração da bichinha pulou a batida. Então ela pergunta se com mestre ela quer dizer Li Hu. Eu não tô entendendo porque essa menina, não tá achando mais estranho ainda o fato desse bicho tá falando. Ela então diz: tudo certo, eu vou te ajudar. Acredita ou não, eu sou a presidente de classe. O Yong Yong fica se perguntando e ela começa a explicar, dizendo que isso significa que ela é a líder da classe. Ele então diz: eu vejo, o mestre não te escolheu por nada. Mas espere, isso quer dizer que o mestre não é o líder? E ela diz: bom, Li Hu, ele não é isso tudo na verdade. Mas o dragãozinho se enlouquece e assusta até a lagartixa, menino. Ele diz: isso é impossível. O mestre é o mais forte, eu não posso acreditar nisso. Se você é presente de classe, então o mestre deveria ser o líder da Terra. No caso, se referindo ao presidente, ou um tipo de governante mundial. Ele já era o Deus, mas aí é outro rank. Ele então diz a ela que de agora em diante é para ela fazer o melhor dela para transformar o mestre no mais forte. E ela diz: tudo certo, mas com uma condição: você tem que visitar minha casa frequentemente. E o Yong Yong fica lá: tudo certo, eu estava planejando usar essa garota para conseguir informações da Terra de qualquer forma. Então ele diz: isso soa bem para o mestre, não para mim. E mentalmente ele tá lá: não se preocupe, mestre, Yong Yong vai te ajudar a conseguir o título de mais forte. E lá tá nosso Protinha, menino, lá na pracinha, fazendo o quê? Aquela calistenia com um braço só pendurado. Ele começa a falar que graças àquele encantamento ele ficou mais forte. E dessa forma ele consegue se esforçar mais. Aí, lembrando o que aconteceu ontem, ele começa a se perguntar se aquele cara não está vindo dessa vez. Mas desde que ele vai para a escola, ele provavelmente vai encontrar aquele cara novamente. E fica lá na marquinha do soco que ele deu naquele ferro. Eita potência. O Prota tá andando na rua e do nada o Yong Yong, que tá lá no computador, manda a menina colocar roupa no carrinho. Sente um cheiro, o cheiro do mestre.
Ele agradece a menina e então se despede, começa a sair, sai pulando o muro, se pendura em uma plaquinha e já para no ombro. Ele começa a dizer que ganhou a confiança da menina e, desde que ela se tornou a subordinada dele, ela também é leal ao mestre. Mas nessa hora, enquanto passa na frente de um beco, o Yong Yong sente um cheiro e tem alguém apanhando ali, menino. E olha quem é, ainda com a viseira do óculos quebrada. O Protinho aparece por trás, igual ele fez da outra vez, enquanto fala: encontrei você. Mas nessa hora, deixa o like. Eu acabei com todos os capítulos que tinha. E quando tiver uma boa quantidade, vou estar trazendo mais videozinho. Mas uma coisa importante, vocês já pensaram em como seria ter aquela voz de macho de verdade? Clica no link da descrição e vem comigo que as cocotinhas elas vão pirar.